Pronto, gente, eu vou começar a gravar. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para cumprir o cronograma, né, de debates é, do grupo, do nosso grupo, né, do grupo LIE. De início, eu estarei, né, iniciando essa reunião por causa de alguns contratempos que a professora teve. E segundo o nosso cronograma, o a berlinda de hoje é com o Jadson, né? Ele vai apresentar um pouco, né, da sua dissertação, que ele vai defender, talvez, entre esse mês e o próximo mês, né? Se eu tiver errado, você corrija, né? É, pode falar, Jadson, né? Faça as suas considerações, apresente a sua pesquisa, e depois disso, né, se a, se alguém, se algum dos presentes tiver algum questionamento para fazer. Boa tarde, César. Boa tarde aos demais colegas e colegas. Estarei apresentando a pesquisa, né, que está em fase final, que eu tenho desenvolvido sob a orientação do professor Pedro Lima Vasconcelos, de mestrado na Universidade Federal de Alagoas, sob o título Inquisição e Protestantismo na Colônia, o caso de José Antônio das Mercês, um herege no Brasil pombalino. Essa pesquisa, ela iniciou, como eu tive mestrado em 2019, e estamos aí em processo de finalização, né? Ela está inserida nos estudos, né, que tem como fonte os arquivos da Inquisição, né? Ela não necessariamente é uma pesquisa sobre a Inquisição, mas através da Inquisição ela, né, busca acessar sujeitos, pessoas, indivíduos, contextos de um determinado tempo, de uma determinada sociedade, né? E no nosso caso, nossa pesquisa sobre esse indivíduo que chamou-se, né, entre um dos nomes a qual se atribuiu a ele, né, que teve a oportunidade de ler a introdução que compartilhei com os colegas, né, ele, ao longo de sua vida, seu trajeto, ele passa, né, a ter diversos nomes, né, então um desses a qual eu escolhi, que está no seu processo, que foi utilizado muito pelos inquisidores, né, foi José Antônio das Mercês, né. Então a gente acessa, né, não só a vida dele, como eu já falei, mas também um tempo, uma sociedade, uma dinâmica, né, histórico-social. E o nosso estudo, ele tem por objetivo, né, observar não só como ele se insere na Inquisição, ou seja, dentro da dinâmica da Inquisição, né, a exemplo do que acontece com ele quando, para a Aquisição de Lisboa seja efetivada no Brasil naquele momento, agora estou tratando do século XVIII em especial, ele necessita da colaboração e da atuação e cooperação de outros tribunais eclesiásticos. E nesse caso em estudo foram esse indivíduo, ele passou primeiro pelo Tribunal Diocesano de Pernambuco, né, é onde que vai iniciar o processo dele. Depois ele é enviado ao Tribunal Arquidiocesano ou Câmara Eclesiástica, né, em Salvador, na Bahia, e posteriormente que ele vai ser enviado para o Tribunal de Santo Ofício, em Lisboa, né. Então a pesquisa ela se insere no quesito Inquisição, nessa dinâmica, né, em observar como a cooperação e a colaboração dessas instituições eclesiásticas, né, contribuíram para que o Tribunal de Santo Ofício efetivasse, né, a sua atuação aqui. Por que isso é importante, interessante, né? Porque o Tribunal do Santo Ofício ele não se instalou efetivamente no Brasil. Então ele adotava mecanismos, né, para que aqueles que cometessem, né, o que eles consideravam crime chegasse até eles lá
em Lisboa, né? E um desses mecanismos era os tribunais diocesanos e seus agentes, né? Como, por exemplo, o vigário-geral, né? O vigário-geral, muitas vezes, ele era o comissário do Santo Ofício, né? Por exemplo, são dois comissários gerais, perdão, dois vigários gerais apontados no processo que atuam nele, né? E esses dois vigários, eles também eram comissários do Santo Ofício, né? Então, esse é uma linha de investigação, né, da nossa pesquisa, e inserido, né, nessa linha de investigação, a gente busca perceber como que aquela vertente do cristianismo, né, que foi considerada heresia pelo catolicismo, que foi o protestantismo, né, como ela estava inserida a partir desse caso, porque o inquisidor, né, ao final do percurso e da sua inquirição, né, ele considerou que José Antônio das Mercês seria um herege, né, calvinista da seita anabatista, né. Então, a gente vem tentando averiguar, né, as possibilidades desse sujeito estar circulando com essas características no Brasil colonial do século XVIII, ou seja, na América Portuguesa do século XVIII, né? Então, é um apontamento que o inquisidor faz, né, em que, para o inquisidor, né, na sua descrição e na sua avaliação, teria um herege protestante, né, circulando no Brasil naquele momento ali, o momento que a gente trata no Brasil, entre 1753, né, dezembro de 1753, até março de 1760, né? Mas o texto como um todo, ele se inicia, né, em 1735 aproximadamente. Na verdade, a gente tenta traçar algumas características sociais anteriores, né, porque a gente optou pela categoria de hábitos do Bourdieu, né, para que pudéssemos observar que elementos na vida daquele indivíduo, daquele sujeito, foram incorporados, né, que possibilitaram ou viabilizaram, lá naquele momento da Inquisição, o juiz caracterizar ele como um herege protestante, né? Ou seja, caracterizar ele a partir de um perfil ao qual ele se inseria em uma determinada fase da sua vida, né? Que foi parte da sua infância, da sua juventude, né? Aí, entre aproximadamente 1735 iniciando entre 1735 e 1736, até 1753, especialmente dezembro de 53, e fevereiro de 1754, quando ele se batiza na Igreja Católica em Salvador, naquele ano, né? Então a gente tenta traçar que características seriam essas que possivelmente foram incorporadas, né, a partir daquele sujeito, daquele indivíduo que vão caminhar, né, ou ir com ele, ou, né, de certa forma, a partir da dinâmica social que se apresenta, ele vai agir ou reagir, né, ou vai atuar conforme as limitações, né, impostas pela dinâmica social e as suas características, né. Então a gente começou lá na Alemanha, no século XVIII, buscando traçar algumas características de um aspecto religioso em particular, que foi muito forte naquele momento, que foi denominado pietismo. Então a gente busca caracterizar o que foi esse pietismo, esse momento religioso, porque ele permeou, independente da vertente dentro do protestantismo. Então ele foi muito, se expandiu muito, né? E ele era intra-eclesiástico, ou seja, era um movimento dentro das igrejas protestantes, independente da vertente dela. No aspecto microhistórico, né? Perdão que eu esqueci desse detalhe no começo, né? É uma característica importante da nossa pesquisa, e por isso que a gente começa caracterizando, né,
um ambiente micro, que no caso é um lar protestante, e buscando as possibilidades das características desse lar e como esse sujeito foi formado na Alemanha no século XVIII, né? E dentro do campo da microhistória, a gente se esforça também para caracterizar aquilo que o Jacques Revel chamou de jogo de escalas, né? Ou variação de escalas. Então, a cada momento do texto, né, a gente vai intercalando entre os aspectos micro e os aspectos macros, né? E aí, nessa Alemanha, a gente vai desde o lar até características gerais, como um exemplo da religiosidade, né? E a gente vai acompanhando, né, esse indivíduo e as possíveis características incorporadas por ele, né? Ele vai ter uma ruptura, vai se deslocar para a Holanda, e a gente tem um ambiente com outras características, apesar da semelhança religiosa. Então a gente busca aspectos, né, dessa característica, desse ambiente, que já tem outra configuração, em especial econômica, né? E aí a gente já enfatiza a questão das navegações, das companhias de navegação, né, as companhias das Índias Ocidentais, e principalmente a Companhia das Índias Orientais, que é o local a qual ele vai se alistar, né, para seguir em direção à Índia Batava, ou que está no Oriente, na Ásia, né? E aí, em meio a esse percurso, em meio a esse caminho, o navio que ele estava precisa aportar em Salvador, e aí muda toda a dinâmica, né? E aí a gente caracteriza a Holanda, as companhias, né? Buscando também uma pegada, né, da história vista de baixa, né? Pensando também aí com o Thompson, né? E o Fernand Braudel, ele trouxe uma característica muito interessante, que são os chamados Hollandganger. Quem eram os Hollandganger? Era a população, né, mais pobre, mais vulnerável, ali na Holanda, principalmente alemães, que é exatamente o perfil dele, né, que eram recrutados para fazer os serviços, né, mais inconvenientes, os serviços mais subalternos, os serviços mais explorados, ali na Holanda, né? E um desses serviços, a qual às vezes até seria necessário o recrutamento à força, era servir as companhias de navegação. E boa parte, né, devido às características da alta mortalidade, né, e eu tenho um momento da nossa dissertação que a gente passa por isso, né, o trânsito, né, entre a Holanda até chegar no Brasil, como era a vida, né, da navegação, alta, perdão, alta mortalidade, doenças, muitas doenças, né? Então a própria característica que leva o navio, né, a chegar a ter que atracar em Salvador, doenças, falta de alimentação, falta de água, né? Então a precariedade, né, e as péssimas condições de navegação, a gente vai caracterizando isso tudo, né, cotejando com bibliografia, com fonte, né? E então Salvador, né, é um momento de mudança, de ruptura, né? Que aí, no capítulo 1, quando a gente caracterizou como o mundo, né, de Christophe Leuss, que era, não sei se falar assim, né, mas que era, né, aquele mundo, né, protestante, e o novo mundo, né, que agora é quando eles convertem ao catolicismo, e, né, é um novo mundo, né, são novas características, é um novo perfil de sociedade, né, e a gente vai buscar acompanhar, né, né, ainda retornando ainda à microhistória, né, a ciência do vivido, né, acompanhar com esse sujeito as características econômicas, sociais, políticas do Salvador daquele momento, um deslocamento para o Rio de Janeiro, acompanhando essas características também, depois um novo deslocamento para o Recife, né, e aí teve uma ruptura, né, e onde se manifesta novamente, né, se expõe novamente, né, características dos seus hábitos, né. A gente não sabe exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas ele chega
em Pernambuco, em Recife, afirmando ser outra pessoa, né? Mas a partir dessas características a qual ele já tinha incorporado em si, ou seja, ele tinha conhecimento, tinha característica física e psicossocial, né? Ele afirma ser um marinheiro inglês, né? E protestante que nunca esteve no Brasil. Então, ele, a partir de características que ele já conhecia, do perfil dele, né? O fenótipo, a gente trabalha também isso na dissertação, né? Ele se apresenta dessa forma, né? Só que vão descobrir, né? Algumas pessoas que estão no Recife, né? Percebem que aquele José, que naquele momento no Recife, em 1756, né, se afirmava, né, ser de origem inglesa e nunca tinha estado no Brasil, e se batizou novamente, né, e aí que entrou o crime, né, a qual o Tribunal de Santo Ofício considerou que ele cometeu, já teria estado na Bahia, né, já tinha se batizado na Bahia, né, e que era um alemão. E a partir desse momento que tem início, né, o seu processo, e ele vai, né, caminhar, vai seguir aí, e aí eu problematizo o processo, né, ele não ter sido enviado diretamente ao Tribunal de Lisboa a partir de Pernambuco, que também era uma possibilidade. O bispo à época, né, segundo a bibliografia consultada, foi um dos bispos, né, no século XVIII que mais colaborou com o Tribunal de Santo Ofício. Então não seria incomum que ele tivesse sido, seu caso, né, tivesse sido encaminhado de Pernambuco para Lisboa, mas optou-se, né, por algumas circunstâncias ali dentro, né, do seu processo, enviá-lo para Salvador, né. Em Salvador, dá-se prosseguimento ao processo e em Salvador o vigário e também comissário do Santo Ofício vai enviar o seu caso e os inquisidores vão decidir que o caso dele era de atribuição do Santo Ofício. A partir de então ele passa a ser investigado pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Então tem essa característica, né, de ter a ação desses dois tribunais, né? Tanto os tribunais diocesanos quanto o próprio Tribunal do Santo Ofício, e demonstra, né, a atuação, né, a necessária atuação desses tribunais para que o Santo Ofício atuasse no Brasil, né? E então ele vai, dentro, né, dessa dinâmica do tribunal, né, ser investigado, ser interrogado, mas antes que ele fosse levado até Portugal, em meio a isso tem uma fuga, né, e novamente algumas características dos seus hábitos, né, se expressam no momento em que ocorre a fuga, sua fuga da prisão em Salvador. Era um momento em que havia vários navios ingleses e franceses na Baía de Todos os Santos. Como que esses navios foram para lá? Ainda foi um reflexo da Guerra dos 7 Anos, né, que envolveu essas duas nações. E quando ele foge, né, ele faz a opção, né, e a gente não sabe até que medida, né, dentro da relação entre as possibilidades e as inviabilidades da ação do sujeito, ele vai para o navio inglês, né? Então ele fica um tempo, né, não sabemos quanto tempo, quantos dias, né, mas ele fica alguns dias no navio inglês, em um navio inglês, né, e mais uma vez, né, ele age conforme, né, ou à medida, à proporção de, ele poderia, né, agir com características, né, as quais ele, de certa forma, ao longo da sua vida, ele teria incorporado, né, a qual ele conhecia a navegação, né, e o protestantismo, né. Então ele se associasse, né, aqueles ingleses era
uma viabilidade a partir das características a quais ele possuía, né? E assim como ao longo do texto a gente foi caracterizando as escalas, né? Que a gente percebe novamente, né? Né, a conexão entre essas escalas macro e micro, né? Uma guerra, né, entre nações da Europa que vão culminar em ter esses navios, né, nas águas da Baía de Guanabara, e ali perdão, Baía de Todos os Santos, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, na Baía de Todos os Santos, e ali eles não podem, né, um atacar o outro, porque Portugal naquele momento era uma nação neutra, né, então era uma nação que não estava nem do lado dos ingleses nem do lado dos franceses, ela só foi se posicionar em 1762, né? E naquela conjuntura, né, que tem-se, né, o sujeito se mobilizando e adotando suas estratégias para agir conforme aquela dinâmica se apresenta então para ele, né? Só que ele vai ser capturado novamente, vai ser levado para Lisboa, né, e em Lisboa vai os inquisidores, né? E aí para mim foi importante, né, a categoria de ethos do Patrick Charadeal, algo desse tipo, também não sei muito bem como se pronuncia, né? Porque ele fala de imagens, né, da construção de imagens de si e do outro. Então, para mim, a pesquisa, né, essa categoria seria como uma projeção de uma imagem do inquisidor para com o réu a partir dessas características, né, incorporadas, ou seja, né, do seu hábitos. Então, antes mesmo, né, que ele chegasse, né, a Lisboa, ou seja, a partir do momento que o inquisidor ele recebeu, né, o seu processo, né, porque primeiro foi o processo, depois o processo retornou e depois os dois foram enviados juntos, em que ele lê quem era aquele indivíduo, aquele sujeito, né? Ele já projeta uma imagem sobre ele antes mesmo que venha a o interrogar, né? Então, para mim, a categoria de hábitos foi importante nesse hábitos e ethos, né? Nesse aspecto, né, da projeção da imagem, né? Você tem a construção de uma imagem, né? E à medida, né, que a inquirição, né, ou seja, o inquisidor ele vai, né, construindo, né, a imagem do réu, né, mas ele vai, né, buscando reforçar toda aquela imagem a qual já tinha preliminarmente construído, né, porque ele era um sujeito que era de origem protestante e estava associado à navegação, né, à vida marítima, né. Então ele vai decidiram, né, que ele tinha cometido o crime de anabatismo, que seria o rebatismo. É um ponto também que eu problematizo, né, a partir tanto da origem dele, de características, né, quanto na própria investigação sobre a fé dele. Dentro do processo da Inquisição, tem uma seção em que se investiga a fé. E aí o inquisidor ele pergunta como era o batismo da seita a qual ele tinha origem, né? Ele afirma que batizava criança e depois batizava quando tinha habilidade com a leitura bíblica, 15, com seus 15 ou 16 anos, né? Então eu problematizo esse ponto, né? Porque a própria fala dele desconfigura que ele seria de origem anabatista.
né? Porque os anabatistas não batizam criança, né? Eles batizam adulto, né? Então, se ele já batiza quando tem conhecimento da Bíblia, ele não foi batizado quando era criança, né? Então, a própria terminologia, né, qual os inquisidores utilizaram, eu faço a problematização do termo, né, e como ele não se enquadra ao final, né, naquela característica que o inquisidor atribuiu a ele, né. E, assim, em síntese, né, para a gente encerrar, tem uma característica aí relativa ao protestantismo, né, que eu passei na minha fala, né, mas que eu discorro também ao longo do texto, essa questão da navegação relacionada à religiosidade, né, que a Rosana Gomes Brito, ela caracterizou, né, como os luteranos das naus, né, ou seja, né, eram protestantes que viviam da navegação, né, e essa característica é uma característica que eu atribuo a ele, é uma categoria, né, que ele era um luterano da nau, relacionado à navegação, e que a partir do seu caso a gente consegue, né, perceber como em diversas ocasiões esses luteranos das naus eles chegavam, né, e estavam, né, por exemplo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, né, e a gente aborda especificamente Salvador, né, como eles em certos momentos, né, somente na década de 1750, ou várias vezes, né, chegaram, né, em Salvador, ou seja, na colônia, e, e ali estabeleciam diversas relações, né, que, que iam desde negociar legal e legalmente, né, a circular pelas ruas, a estar em vários lugares, a ir aos hospitais e ser sepultado naquele lugar, né, então é uma categoria também, né, de bastante interesse no meu texto. Né? E para não me prolongar mais, eu acho que eu até falei um pouco mais. Ficarei por aqui. Obrigado, Jadson. Pessoal, vamos abrir. A pessoa já chegou? Mas eu não vi. Tá certo. Cheguei, tô aqui. Tá, Boa tarde, tá. pessoal. Boa tarde. Então, pessoal, alguém tem algum questionamento para fazer ao Jadson em relação à pesquisa dele? Lembrando, né, que o texto que ele passou foi a introdução, né, da dissertação dele, né, que praticamente serviu como um aperitivo, né, para a pesquisa que está por vir. Alguém tem algum questionamento? Se alguém que tiver, levanta a mão, pode falar no microfone. Alguém? Alô? Gente, fique tímido não. Não se preocupe, para mim é bastante interessante, né, ouvir os colegas, né, o posicionamento deles quanto ao texto, né, que eu compartilhei, associando a minha fala, o que eu puder esclarecer aqui, ou né, algo que eu não vi, né, ao longo do meu texto, né, da minha introdução, da minha fala, né, aspectos, características, né, para mim é muito importante, né, eu tenho como de muita valia esse momento aqui com os pares, né, com os colegas do Lier, né, puderem contribuir, não sintam-se de nenhuma forma Ganhado, constrangido, né? constrangido quanto, né, porque Se para ninguém for mim falar, tenho alguns comentários para fazer. Na verdade, não é bem comentários, é mais dúvidas. De início, né, eu quero parabenizar o Jadson, né,
assim, para introduzir, assim, para um pouco que a gente tem conversando, né, durante todo esse processo de escrita dele. E por meio dessa introdução, eu já consigo perceber a contribuição que ele vai trazer, né, para a própria historiografia relacionada à temática. Eu queria, assim, foi algo assim que você deixou bem nítido durante a escrita da sua introdução, mas eu acho que seria interessante, na sua fala você não comentou, então eu acho que seria interessante até para os colegas aqui presentes, que você falasse um pouco mais, né, relacionado ao método, né, que você utilizou, inclusive a documentação, né, as fontes que você procurou, consultou para utilizar para realizar essa pesquisa. Outro ponto é que eu lembro que você falou sobre uma catalogação, né, que você fez relacionado a esses protestantes lá no, no Tribunal do Santo Ofício, mas na sua dissertação você optou por utilizar apenas um sujeito. Então, seria interessante você mencionasse a presença de outros personagens, né, também que estão sendo julgados lá no Tribunal do Santo Ofício, que nem esse personagem que você estuda. Acho que no demais é isso. Certo. Tá, a questão das fontes, né? Realmente, eu me concentro em um caso, né? E a partir desse caso, né? Eu busco observar, analisar, né? A dinâmica, né? Não só de um sujeito, mas também de um tempo com suas características, né? É aquilo que o Ginsburg chama, né? De a microhistória como a ciência do vivido, né? Então, como que aquele sujeito vivia ou poderia viver, ou quais as possibilidades se apresentavam para que ele pudesse viver, vivenciar e sobreviver, né? Mas no conjunto, né, tem mais fontes, né? As fontes elas são mais escassas para o século XVIII, eu só consegui localizar até o momento 3, que é essa, né, que eu estou me dedicando na dissertação, e mais duas. Para o século XV e XVI tem mais fontes, né? Boa parte, muito dessas fontes é estudada pela professora Rossana, né? Uma parte considerável, mas também ainda tem outras fontes, né? Seja processos, denúncias que têm relação, né, com a heresia protestante, né? Um caso, por exemplo, do século XVI é o João de Bolés, ou João Coitá, né? Que não é estudado pela professora Rossana, né? Mas foi o primeiro caso, né, do herege protestante, né, a ser preso no Brasil, né. Ao todo eu já consegui processos, né, são mais de 30, né, e para o século XVIII são 3. Mas tem as denúncias também, tem um caso atípico, né, como por exemplo do panfleto no início do século XVIII que vai circular em Salvador. Tem outras, né, tem mais fontes, né, que ainda precisam ser investigadas, né? E além dessas próprias fontes da Inquisição que eu faço uso, eu também utilizo as fontes do Arquivo Histórico Ultramarino a partir que está disponível no projeto Resgate, né? São fontes que também estão digitalizadas, né? O projeto Resgate foi um projeto de microfilmar à época as fontes relativas ao Brasil que estão no Arquivo Histórico Ultramarino em Portugal e foram trazidas, né, para a Biblioteca Nacional e posteriormente foram disponibilizadas online, né? E aí
eu tenho acesso a essas fontes, né? Tive a felicidade também de alcançar nas fontes do Arquivo Nacional dos Países Baixos, relacionado ao navio, né, a Companhia das Índias Orientais e o navio, e aí eu pude tirar de lá várias características, né? Foi uma felicidade que eu tive na minha pesquisa nesse aspecto, né? Porque já durante a pesquisa que eu localizei, né, no Arquivo Histórico Ultramarino, as informações sobre o navio que ele tinha chegado ao Brasil, né? E aí não só ele, né? Mas é ele e mais 11 que vão ficar em Salvador, né? Ao todo foram 12 que eu consegui localizar no Arquivo Nacional dos Países Baixos, né? Mas tem uma referência ainda no Arquivo dos Países Baixos que afirma que foram 20, né? Mas eu não consegui chegar a um número de 20 marinheiros que fugiram e desertaram em Salvador em 1753 e 1754, né? E eu consigo rastrear, né, desses que ficaram, ele e outro que foi testemunha na investigação dele, né? Quando ele vai ser investigado, ele vai ser testemunha, né? Então eu tive essa felicidade, né? Porque não diz, né, qual foi o navio, né? Mas ele traz uma data, né? E a partir dessa data eu consegui exatamente localizar diversos arquivos, né? Sobre a investigação que teve naquele navio ao qual ele estava, né? Em dezembro de 1753 e janeiro de 1754. E a partir dessas informações no Arquivo Histórico Ultramarino, eu consegui localizar, né, nos arquivos nacionais dos Países Baixos, esse mesmo navio, né? E aí eu me recordo do dia que eu estava olhando o nome da tripulação, né? E aí que eu cheguei a Christopher Leus, né? Porque ele afirma que o seu primeiro nome era Cristóvão Liés. Né? E aí eu olhava, né, a lista de tripulantes muito tenso, né? Porque eu ficava preocupado de não achar nenhum que fosse relacionado a Cristóvão Liés, né? E aí o Christopher Leus, né, que me possibilitou, né, esse arquivo chegar, né, com mais segurança até a Holanda, né? Ainda tentei, mas muito rapidamente e com muita dificuldade também chegar na Alemanha, né? Mas nas fontes, né? Mas as mudanças da grafia dificulta muito, né? Porque a gente já tem um holandês, né? Uma grafia holandesa, Christopher Leus, né? E ele já vinha da Alemanha, né? Então talvez já fosse até outra, né? Christophen, por exemplo, talvez fosse, né, o seu nome, que é Cristóvão. Então, outras fontes também que eu utilizo são os diários de navegação, que estão traduzidos, né, em português. O diário de bordo, no caso, relato de viajantes também, alguns que estão traduzidos, né? São essas fontes, né? E aí eu penso a partir, né, da microhistória, né, que é fundamental, né, pensar, né, a partir da microhistória, né, como de um caso em particular, né, ou como disse o Ronaldo Vanfas, né, como um sujeito anônimo da história, a gente consegue acessar, né, esse tempo, essa vivência, ou aquele tempo, aquela vivência, né, os indícios, né, que eles vão deixar de como eles viviam, de como que era, né, viver e sobreviver um sujeito anônimo, né. É um termo que eu não utilizo mais, a gente pode pensar como alguém da classe popular, por exemplo, né. É um termo que eu não faço uso, né, por causa teria que explicar muita coisa, né, para dizer o que seria classe popular, né, mas com o Thompson, né, pensando a partir de baixo, né, como
essas pessoas, esses indivíduos, né, agiam, né, que estratégias adotavam para poder viver em meio àquela circunstância, àquela dinâmica, né. E eu falei o jogo de escala, né, porque esses sujeitos, eles não estão, né, foi uma crítica, né, que foi feita acerca da microhistória, né, porque alguns afirmavam, não, é muito micro e tal, e ele está deslocado, né, e aí o Jacques Revel me ajudou nesse aspecto, né, não, é preciso conectar, né, essa história dentro de outra história maior, né, e aí numa escala mais ampla, para que a gente tenha maior possibilidade de visualizar, né, a vivência, né, a ciência do vivido, né, como era viver, sobreviver naquela dinâmica, naquela circunstância. É por aí, César. Pronto. A professora levantou a mão, eu acho que ela tem algum comentário para fazer. Tenho, estava esperando você falar que eu podia falar. Então, boa tarde, gente, de novo. Desculpem o atraso, né? Eu perdi a maior parte da apresentação do Jadson, mas eu fiz a leitura do texto como uma militante do Lier bastante disciplinada que sou, então cumpri aí minha tarefa. E aí aquilo, assim, eu fiquei naquela posição de como participei da banca de qualificação, tive aí a alegria de acompanhar o Jadson, né, nessa etapa, e ainda espero acompanhar a etapa final, que já está praticamente, né, Jadson, prontinho, tudo. Então, primeiro também quero te parabenizar por estar encerrando a pesquisa, pelo menos, né, naquilo que a gente consegue encerrar sempre de pesquisas que se abrem, né? Estão sempre abertas aí a novas possibilidades, mas aquilo que a gente se compromete, você conseguiu, aquilo que você se comprometeu, você está conseguindo trazer. E aí eu li a introdução já percebendo esse avanço da etapa final da pesquisa, né? Da escrita, como que a introdução ela está mais problematizada, traz os elementos importantes, né? As questões que você quis discutir, que você discutiu nos capítulos. E então, assim, as questões aqui, eu tenho três perguntas, mas essas perguntas, elas são perguntas de alguém que também não ouvia a sua fala inteira, então pode ser que você tenha já falado sobre isso com os colegas, mas também talvez uma prévia da banca. Mas aquilo, né? Uma prévia da banca, assim, bem tranquilinho, né? Porque a defesa é sempre aquele momento mais tranquilo, não é o sufoco da qualificação. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é a única coisa que eu senti falta ali naquele texto. E é um parágrafozinho final, depois que você apresentou capítulos, né? Reforçando a sua conclusão, as suas considerações, não a sua conclusão, porque você escreveu as considerações finais, né? Mas reforçando ali a hipótese defendida na dissertação. E aí, então, a respeito dessa hipótese que eu sei que você tem, e que ao elaborar a explicação que você dá dos problemas, da escolha dos conceitos, da escolha da linha teórico-metodológica, a gente consegue perceber o desenho dessa resposta, né? Você tem ela ali. Desculpa, gente. Mas então, eu queria que você pudesse pelo menos explicitar um pouquinho melhor o lugar que você chegou em relação à dissertação. Esse momento final ele é o momento em que a gente percebe, poxa, de fato, eu fiz um trabalho aqui, né? Eu tenho aqui uma contribuição. E aí, o que você considera que é uma contribuição da sua pesquisa? Que a gente sabe da originalidade da temática, a falta de pesquisas em torno, né, dos protestantes nesse período, como que você estava ali se agarrando aos poucos pesquisadores que trabalharam também, né, com a temática, então você está muito num grupo pequeno, né, de debate, mas
eu acho que tem uma contribuição, sim, mas eu queria ouvir você falar sobre os avanços em relação à historiografia da Inquisição, que você acha que o seu trabalho ajuda a contribuir. E aí, vale, eu acho que uma autocrítica aqui do nosso grupo, como que a gente tem dificuldade de trabalhar com o tema da Inquisição, porque são realmente, você eu acho que é o único nosso colega que está com essa temática. A maioria de nós aqui trabalha com período contemporâneo, no mínimo século XX para frente, né? Então, há um distanciamento de leituras de historiografia, e aí, tipo assim, tudo que tu fala, tá falado, porque a gente não manja nada, mal a gente leu ali um Van e faz na vida, né? Olha lá. Então, falta talvez aqui para o grupo, se você estivesse apresentando a sua pesquisa, talvez lá no Vivarium, com a Raquel, né? Com a galera que trabalha medieval, ou moderna, na verdade, mais para frente, né? Estou falando Inquisição aqui, falo medieval, não é bem assim, né? Mas realmente o pessoal que trabalha período colonial, isso teria aí outras questões, talvez mais fundamentadas do que as questões que a gente pode colocar aqui para ti, mas a gente espera contribuir da mesma forma. Então, esses avanços de historiografia, o que você conseguiria medir em relação à questão da própria historiografia da Inquisição, ou se, por um lado, você acha que esses avanços, essas contribuições poderiam estar mais nesse campo, de fato, da história colonial, né, no Brasil, enfim. Eu acho que é muito interessante como que, ao perseguir o seu José, o seu Christopher, né, o seu Cristóvão, você traça uma trajetória que vai ligando os portos, que vai ligando os caminhos, que vai traçando uma geografia, né? Então, eu lembro que na sua qualificação, como que aquela ideia de a gente pensar um mapa do movimento, né, que o cidadão tem, como que ele vai para cá, vai para lá, é mais ou menos transnacional, de fato, a pesquisa, né? Consegue fazer esse traçado e aproximar essas distâncias de uma certa forma quando a gente está perseguindo ele. Então, essa é a segunda questão. E aí, não, talvez não é a segunda, essa está ligada aí à primeira. Então, tem uma outra questão que se você considera que a experiência desse protestante ou desses outros sujeitos protestantes, a gente está falando luteranos, nós luteranos das naus, como você afirma, né? E eu não lembro se eu te perguntei isso na qualificação, mas é uma coisa que ainda me passa pela cabeça. Se a gente poderia dizer que, apesar da repressão, apesar do tribunal, se essas experiências protestantes nesse período colonial, elas teriam condições de se reproduzir de algum nível ali, mesmo que não fundando talvez congregações, não tendo aquele papel que teve o protestantismo de missão, né, posterior, chamado protestantismo de missão, ou primeiro de imigração, né, a galera nos seus núcleos, nos seus grupos familiares, comunitários, mas você acha que essa experiência, apesar da repressão, ela poderia, ao menos, aproximar o que seria a vivência desse cristianismo em terras coloniais? E se essa pergunta tem pertinência. E, por fim, o que você está pensando para o doutorado? Sem pressão, mas o que você pretende desdobrar, talvez, para o doutorado? Algo assim que te ficou, que você acha que não, poxa, isso aqui realmente eu vou ter que em outro momento, ou se você vai abandonar, falar, não, quero outra coisa, vai, né, fazer uma mudança radical. Mas é isso, querido, parabéns, viu? E vamos aí, tô doidinha para ver a defesa. Certo, professora, é só a prévia, né? A questão do parágrafo, né, sobre a hipótese, né? Eu já conversei um pouco com o professor Pedro, né? Há uma dificuldade minha, da minha parte, né? Que nós ficamos preocupados, né? Minha preocupação foi a seguinte: de colocar, né? Ou de colocar na introdução né, aquilo que já estaria na conclusão,
Ou seja, eu já dizer tudo e aí e aí você ao leitor ele já sabe, quando chega na conclusão, por eu já ter dito na introdução, né, ficar como fosse entregar, né, Entregando ouro. como fosse entregar o ouro, né? Então eu e o professor Pedro, a gente tá vendo como que a gente vai colocar esse parágrafo, ele está em discussão, tá, professora? Mas vamos ver como Tá que a gente certo. faz, colocar algumas indicações, né? O professor falou assim, você tem que colocar algumas indicações, mas tem que ter cuidado para você não entregar tudo aqui, né? Eu acho que eu posso dar uma sugestão. Você pode falar assim, das perguntas iniciais no projeto de pesquisa, elas foram respondidas, foi possível responder a partir daquilo que a gente estava pensando, assim, 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 no genérico, e aí você deixa o grande finale mesmo para o final, assim. Aí você já deixa a pista de que você sabe, aquilo que você queria saber, você ficou sabendo, né, de algum jeito. Uhum. Certo. E, eu anotei aqui, eu lembrei você falou do nome, né, do Liés. Aí o professor Pedro teve um dia que ele brincou, é o mascote, né, do Liés, que eu não tinha percebido o sobrenome Pois é. dele. Eu não tinha percebido, né, porque o sobrenome dele é Liers, né, aí né, o indivíduo a qual faço parte da pesquisa, né, seria uma espécie de mascote do grupo, né? Porque coincidentemente é Elias o sobrenome, né? Sobre a Inquisição, eu não vejo muita contribuição, né? Para ser bem sincero, né? Sem dar rodeio. Ela se enquadra, né, em um aspecto pouco estudado que dentro da Inquisição, que é a colaboração desses tribunais, né? Então, ela tem essa contribuição, né, relacionada a como esses tribunais eles agiam em cooperação para poder fornecer, né, bem friamente assim, né, utilizando esse termo, né, fornecer, né, prisioneiros, né, fornecer réus, né, ao Tribunal do Santo Ofício, né, porque sem que houvesse, né, mecanismos na, 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 na colônia, né, não tinha como a Inquisição atuar, né. Ela atuava, né, tinha as visitações, né, mas foram poucas as visitações, mas sem a ação desses agentes, dessas instituições, né, então já é uma característica trabalhada, né, e aí eu cito o José Pedro, professor da Universidade de Coimbra, né, alguns autores aqui no Brasil também, a Polena Gouveia, o William de Matos, trabalham com essa temática, né. Então, no aspecto da Inquisição, ele não traz muitas novidades, né. Ele não traz muitas novidades, né, nesse aspecto, né. Apesar de que tem um ponto, né, a qual eu ainda não percebi, né, que o seu caso traz, que é a colaboração entre os tribunais no Brasil. Porque o caso dele começou em Pernambuco, né, a investigação, e ele foi enviado para Salvador, né? E eu problematizo esse ponto na dissertação, quando eu aponto a possibilidade de que ele poderia ter diretamente sido enviado para Lisboa, sem a necessidade dessa passagem por Salvador, né? O que eu ainda não li, né, que eu li sobre a bibliografia, é como esses tribunais, né, entre si atuavam, e aí eu coloco no texto, se não me engano, é intracolonial, né, como dentro da colônia esses tribunais atuavam, né, para o controle social, né, para atuar, né,
seria uma troca de réus, né, por exemplo, né, que foi no caso dele, né? Então, nesse aspecto, eu acho que tem uma contribuição mais relevante, né, no aspecto de tentar observar a atuação intracolonial desses tribunais, né? Além, né, extracolonial, ou seja, enviando para Portugal também, como que eles agiam, né? Ou seja, o seu caso, ele será quantos outros mais, né? Possivelmente foi réus, né? Foram investigados, foram de um tribunal para o outro, né? E aí eu lembro daquele caso, né? Eu esqueci o nome, a senhora lembrar, que ele é preso aqui em Alagoas, né, em Penedo, que foi Penedo, né, o maior feiticeiro, né, e aí vai para Pernambuco, né, ele pode ter sido um caso que não foi levado até o Santo Ofício, né, mas ficou nesse circuito interno dos tribunais diocesanos, né. Então, nesse aspecto, em particular, eu acho que a pesquisa contribui, e Salvador Pacheco, né. E aí, infelizmente, né, os nossos arquivos, né, a traça já devorou grande parte deles, né? E por isso que muitas vezes a gente conhece mais sobre a colônia a partir dos arquivos portugueses, né? No caso do protestantismo, eu acredito que aí tenha uma maior relevância, né, uma maior contribuição, né? Somente pensar no silenciamento, né, porque a ausência, né, de pesquisas temporalmente no século XVIII, né? E aí foi o meu grande desafio nessa pesquisa. E aí a grande coragem do professor Pedro em aceitá-la, porque simplesmente não há, né, que eu tenha encontrado até o momento, né, pesquisas sobre o protestantismo no século XVIII no Brasil, né? A gente tem século XVI, século XVII, mas a ausência, né, há um silenciamento acerca dos estudos dessas temáticas, né? Inclusive até mesmo relativo aos arquivos da Inquisição, né? E aí tem aqueles 3 casos, tem outros indícios muito leves de outras circunstâncias, né? Mas eu acredito que nesse aspecto da historiografia, do protestantismo, acredito que o meu trabalho traga uma maior contribuição, né? Porque ele está rompendo com o silêncio desses estudos, né? Quando eu aponto quando eu pego a categoria luterano das naus, né, e eu vejo, né, a partir das fontes, como eles estão, né, chegando constantemente, interagindo, né, naqueles momentos ali, né, até um determinado ponto de ser sepultado em Salvador, né, e aí é outro problema que eu abordo, né, a questão da sepultura, né, de protestantes, que foi um problema no século XIX, né, e ali você tem no século XVIII, protestantes sendo enterrado ali em Salvador, né, né, no aspecto do protestantismo, me parece que a pesquisa traz uma maior contribuição do que no aspecto da Inquisição, né. Me parece que tem maior peso nessa característica, devido em especial, né, pela ausência de pesquisa, pelo silenciamento da historiografia, né. Não é um ponto, né, a pergunta, né, que a senhora faz, né, sobre a experiência, né, da vivência desse sujeito, não é um ponto que eu consiga alcançar, né. No momento, eu diria que eu não tenho resposta para essa pergunta, né. A minha pesquisa, ela consegue sair, né, da ausência e do silenciamento e consegue apontar uma presença constante, né, mas ainda ficou para mim o impacto da presença, né, até que ponto isso vai impactar, né,
quando, por exemplo, você tem 6 navios ingleses, né, com aproximadamente 600 marinheiros ingleses, né, causando por vários meses, causando diversas confusões em Salvador, no século XVIII. Né? Quando você tem o navio, né, que Christopher Lewis veio, né, que você tem sujeitos ali que são, por exemplo, sepultados, né? E aí você tem por exemplo, né, o trajeto de onde eles estavam sendo tratados até o local de sepultamento. Você tem um trajeto, né? Então você tem esse sujeito circulando. Isso no mínimo, eu estou assim, para colocar o mínimo, né? Mas esses sujeitos circulavam mais do que isso, né? Esse é o mínimo que as fontes nos apontam, né? Essa é uma pergunta, né? E que também eu me faço, né? E até que ponto, né? Seria viável, né, esses sujeitos permanecerem e optarem por uma não conversão ao catolicismo? É uma interrogação que ela continua, e ela continua porque a fonte me possibilita também continuar. Os 12 sujeitos, né, os 12 indivíduos que eu consegui alcançar através das fontes holandesas, eu só consegui rastrear 2, né? Um é específico, né, o caso que a gente está investigando, e o outro é que vai testemunhar, né? Os outros 10 não há nenhuma indicação, né, do que houve, né, do que aconteceu, né? Eles optaram por uma não conversão, não sei. Eles já eram católicos, então, não sei, né? Ficou essa interrogação na minha pesquisa, né? Da viabilidade ou inviabilidade, né, desses sujeitos permanecerem ali, né, Pois é, isso eu acho que é muito interessante na sua pesquisa, Jadson, porque realmente você pensar o quanto que a sociabilidade ali, ela pesa, né? Porque para a pessoa viver na comunidade, numa cidade, são sempre lugares pequenos, com poucas pessoas, e você não participar daqueles momentos religiosos que estão para além simplesmente de uma opção pessoal, né? Já que é uma religião oficial e os cargos públicos, qualquer coisa, a cobrança é muito grande, né? Em torno dessa pertença, ao menos de fachada que seja, né? Mas, enfim, ó, realmente essa é uma questão que, quem sabe, outras pesquisas, né? Talvez somando aí com a sua e de outras pessoas consiga trazer algum dado, né? E aí a gente conecta, né, um pouco com a sua última pergunta, né? Quem sabe, quiçá, Pois é. a gente possa avançar, né, junto com outras fontes para trazer algumas respostas, né, sobre isso. Mas isso seria para o seu doutorado? Você já está com alguma ideia? Conta aí. Ninguém vai querer sua ideia, pode contar. Eu tenho um interesse em pensar esses processos em conjunto, né? São Sim. mais de 30 processos, então talvez distribuí-los tematicamente, né? Eu ainda tenho que pensar melhor, né? O que eu faço com esse monte de fonte que eu problematizar tudo Cara, isso, né? E dar um é. corpo Tá tudo interessante de estudo, transcrito né? já? Não, Essa é a primeira não. coisa, cara. Tem que É, fazer. e tem muita coisa, tem muita coisa. Né? E eu tenho que pensar como dar um corpo para isso, né? E associar isso a outras fontes também, né? Como outras fontes, né? Conforme eu fiz, né? Conforme estou fazendo agora, né? Não só da Inquisição, né? Mas pensar o início a partir de outras fontes. Né? Agora, as fontes, né? É a grande dificuldade, né? Brasil colonial, porque talvez, bem, aí vem a conjectura do historiador, né? O si não vale, né? Mas infelizmente a não preservação, né, das fontes eclesiásticas, né, ou a dificuldade, né, e apenas restar migalhas dessas fontes, né, do período colonial, dos arquivos
nesse período que dificultam bastante, né? Por exemplo, um livro de tombo, né? Talvez pudesse encontrar alguma coisa ali, né, sobre isso. Né? Aí só sobram muitas vezes os arquivos da Inquisição, né, para gente. O caso, por exemplo, da circulação de um panfleto em 1700 e pouco. Né? O bispo mandou queimar o panfleto, mas a gente sabe que o bispo mandou queimar porque teve um padre que ele envia essa informação para o Santo Ofício. Né? Ele afirma, não, porque devido ao peso da minha consciência, eu quero informar, tal, que aconteceu isso, isso, isso. Aí, né, sem outro tipo de registro, a gente fica com muita dificuldade, né, em caracterizar isso, né. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com os arquivos da Inquisição. É, de fato, assim, o pessoal que você citou, a Poliana, a galera, eles estavam com a documentação do Tribunal Eclesiástico disponível nas dioceses que eles estudaram. Para nós aqui é ter que ir para Pernambuco, ver o que tem lá no arquivo eclesiástico, não sei se você chegou já a visitar lá em Pernambuco, Eu vi a catalogação, né, eu já tenho a viu? catalogação, aí tem uma coisa ou outra, né, Pois sobre é. o período mas Valdo Cabral de Mello, né, ele nos traz uma notícia muito triste, né, que provavelmente esses arquivos aí as traças devoraram. Bahia também? Bahia, eu não cheguei a ver, né, não encontrei, mas eu acho que eles iniciaram um processo de catalogação lá, já tem alguma coisa, mas eles, no quesito dar, dar um corpo, eu acho que eles estão caminhando ainda, né, para organizar o arquivo lá. Né. É uma Tem, tristeza, tinha, querido. tinha uma amiga na nossa turma, em 2019, que ela foi pesquisar lá e disse já a situação lá é feia. Talvez assim, eu poderia te sugerir que você falasse com a Luísa, porque a Luísa está tendo contato agora com os técnicos arquivistas de alguns arquivos eclesiásticos. Ela chegou a entrevistar um responsável pelo arquivo eclesiástico da Arquidiocese de São Paulo. De repente ela te desse alguns contatos aí e você pudesse ir à caça. Porque se você chegou a mexer já no material dos Mormons, talvez a Altina também pudesse te dar uma força aí. Mas enfim, é tarefa que ainda vai vir, você não precisa ficar preocupado com ela agora, né? É, Então calma, vamos com calma. A professora já parte. está pressionando aí o próximo projeto. Mas obrigada, Jadson, pela Eu que resposta. agradeço. Então, pessoal, mais alguém tem algum questionamento para fazer ao Jadson? Se não, o Jadson já pode passar para as considerações finais. Eu agradeço, né, as considerações do pessoal aí, ter a paciência de ter me ouvido, as considerações da professora, a pré-banca, né, fico agradecido. E fica o convite, né, quando for o dia da defesa, que os colegas aqui do LIA possam estar lá. Agradeço, fica a minha gratidão poder compartilhar esse momento e um pouco dessa pesquisa, né, porque às vezes é meio solitária, eu, o professor Pedro, às vezes o César também, né, eu compartilho com ele. Aí é bom compartilhar, eu fico feliz com isso. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Zindeia, por Obrigada proporcionar eu, esses Jadson. momentos. Obrigada eu. A gente vai ampliar aqui nossas leituras de Inquisição para poder dialogar melhor contigo. Tem aquele que você cita do Adriano lá, o Prosperi. É um livro fundamental. Eu tenho esse livro, eu comprei ele há anos já, e não Oh, li ainda. Quer dizer, 700 páginas. pois é, eu li o começo da introdução só, estava bem legal, mas depois fui atropelada por outras leituras obrigatórias. Mas realmente a gente está devendo assim um avanço aí de compreensão melhor, tanto para o período colonial quanto para o processo, para a Inquisição de modo geral. Vamos aprender, gente, vamos aprender.
Opa, a Cezinha quer despedir do povo? Oh, não, Cefa, pode desligar a gravação, por favor? Pessoal, então,